Bom dia, minha rapaziada vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Ricardo do Canal Vascaíno. Sábado de aleluia, né? E um jogo do Vasco contra o Flamengo, né? No Maracanã, às 18h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Apesar de ser no Maracanã, somos mandantes do jogo, né? Eles comentaram a respeito do mandante. Já foi feito há muito tempo. A minha opinião, todo mundo conhece, é jogar em São Januário. A casa do Vasco é São Januário, independentemente do tamanho do jogo, né? Aí como falam, não, porque no Maracanã tem mais gente, tudo, de maneira nossa casa, gente. Deixou de ser nossa casa há muito tempo. O poder público fez com que o Maracanã, que é um estádio construído com dinheiro público, fosse doado para uma equipe. Tá entendendo? Então, fazer o quê? O poder público está fazendo tudo o que quer. E a gente, né, inclusive, não pode jogar na nossa própria casa. Tem esse detalhe, né? O fazer de tudo e tudo que querem incluir você não poder usar a sua própria casa para fazer a sua festa. São os dias de hoje, né? Isso é o nosso querido Rio de Janeiro, né? Pois então, mudando do dia, voltando ao jogo, né? Flamengo foi o favorito da partida, ok? Por dois motivos. Primeiro, porque a equipe do Flamengo é muito superior do Vasco. Até o banco de reservas do Flamengo ser titular jogando pelo Vasco. Tá certo? E dava raras exceções do time do Vasco, né? Mas a grande maioria dos reservas do Flamengo seria titular no Vasco de hoje em dia. E segundo, pelo trabalho. Porque, como disse num vídeo o amigo Chicão, né, que voltou a aparecer, tá lá em Portugal resolvendo problemas familiares. Abraço, Chicão, já falei contigo aí pelo seu vídeo, mas deixo aí no meu vídeo um abraço para você aí. E para os seus inscritos também, né? Em 82, quando o Vasco teve jogado em uma final contra o Flamengo, no Maracanã, nesse mesmo Maracanã, mas era uma outra época, o técnico Lopes tirou 5 jogadores do time titular do Vasco e colocou 5 reservas para jogar. Porque o desempenho estava bom, ele resolveu radicalizar. Só vou tirar. E o Flamengo tinha Zico, tinha todo mundo, Júnior, tinha essa turma toda. Né? Time de 82. O Vasco sapecou 1-0 em pleno Maracanã, gol de cabeça do Pedrinho Gaúcho, encomenda de escanteio do nosso querido Marco Antônio Rodrigues, né? O Marquinhos na época. Marco Antônio Rodrigues bateu o escanteio lá pelo lado esquerdo, com o pé trocado, e o Pedrinho fez gol de cabeça, né? Esse é o goleiro Raul. Então nós fomos campeões cariocas, com um time completamente diferente, com jogadores menos gabaritados do que o Flamengo da época. Nós vencemos uma final de Campeonato Carioca, quando o Campeonato Carioca também ainda era charmoso, quando ainda valia alguma coisa, né? E a realidade hoje é completamente diferente. O time do Vasco é um elenco fraco em relação ao do Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito bom, né? Um elenco sensacional. Para mim, com certeza, em termos de individuais, é o melhor elenco da América Latina, disparado. Disparado, tá? E o do Vasco já é completamente oposto. É um elenco com poucos valores individuais, né? E alguns com valores individuais questionáveis pela maior parte da torcida, mas é o que tem para ir a campo hoje, né? Eu sou realista, não sou pessimista. O Vasco apresentou contra o Ceará na terça-feira, e o que o Flamengo apresentou contra o Juventude na quarta-feira, no Maracanã, já mostra a disparidade entre trabalhos. E o trabalho do Felipe Luiz, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Qualquer cara bom de papo ali, pá, tal, sem nenhum tipo de vaidade, bater, chega aqui, vamos conversar, tal. Com o time do Flamengo, falei o Flamengo jogar desse jeito. Ó, rapaziada, não deixa a peteca cair. Vocês têm condição, ó, cada um na sua posição, e a gente vai
conseguindo as vitórias. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai lucrar, todo mundo vai se dar bem. Então todo mundo junto aí, sem vaidade, a gente sabe quem é quem. E aí vamos jogar para ganhar as partidas. É simples, é o que ele está fazendo. Ele foi do elenco, ele fez parte desse elenco. Você foi um cara tranquilo. Não é de polêmica, está jogando na Europa há muito tempo, tem sua vida profissional, sua vida financeira formada, está tranquilo, não tem que ficar dando satisfação para jogador A, B ou C, porque ele já estava em campo, já foi jogador desse time mesmo, muitos jogadores que estão aí foram colegas dele de elenco. Então, tranquilo, ali, pá, naquela conversinha de pé de orelha aqui, ó, meu filho, faz assim, ó, faz assado, ó, tu não vai jogar hoje não, tá? Porque tu tá meio bombardeado, vou te tirar, na outra tu joga, valeu? E assim vai, conversando ali, tá levando uma boa. Não é que o Felipe Luiz é uma sumidade de treinador, não, longe disso, mas faz o básico, faz o feijão com arroz, com a conversa, bate-papo. E tá indo, mas não tá indo, ó. Já no Vasco, a coisa é completamente, entendeu? Contrário, né? O técnico Fábio Carille, a meu ver, eu não estou lá dentro, né? Mas tudo leva a crer que ele não tem uma simpatia de alguns, no mínimo, meso a meso. 50% está com ele, 50% não está com ele, né? Então, somado à incompetência da diretoria, né? Porque a diretoria, o direito do Vasco, e nada é a mesma coisa. Acho que é muito. Tem botecos aí de esquina que são melhor administrados do que o Vasco da Gama. Tem padaria que é muito melhor administrada que o Vasco da Gama. Tá certo? Então, é complicado. O clima do Vasco não é dos melhores. Se vier o inevitável, que é a derrota, para mim o Vasco perde para o Flamengo hoje, né? Só espero que não perca de muito. Se acontecer um empate, é um milagre. Se acontecer uma vitória do Vasco, é milagre da ressurreição de Cristo se apresentando num sábado de aleluia. Tá? Somada à misericórdia divina. Se nos der uma vitória milagrosa, né? Porque no estágio que nós estamos, uma vitória contra o Flamengo hoje, às 18h30, seria um milagre, seria considerado um milagre. Tá? Então o Vasco, o Carlinhos tem vários problemas aí de contusão, né? O Payet, para mim, é reforço, não vai jogar. Sentiu um joelho aí no jogo contra o Ceará. Mas ele em clássico ele nunca apareceu, então seria um a menos mesmo, então é um reforço. Você coloca alguém que queira correr, né? A notícia que o Lucas Zucarello vai estar sendo relacionado para a partida, assim como o Sforza, mostra mais uma vez a incoerência e a incapacidade desse treineiro de gerir um elenco como o do Vasco da Gama, com qualquer time na Série A, tá? O cara para mim ser técnico na Série B e olha lá. Né? Ele não relacionou Sforza durante muitos jogos, aí daqui a pouco chama o Sforza. O anão chileno, ele não colocava um monte de vezes, não relacionava a partida contra o Ceará, colocou, não só relacionou quando colocou em campo, que deu um contra-ataque, quase mete o terceiro gol e acaba com qualquer chance do Vasco empatar, porque o Vasco jogasse um pouquinho melhorzinho, se a defesa não pegasse tanto a paçoca, o Vasco teria um resultado melhor do que a derrota por 2-1. Tá? A derrota para o Ceará foi causada por erros individuais defensivos. A inépcia ofensiva aconteceu, mas a chance que o Verratti teve para fazer o gol ele fez. Então, o Vasco, dentro desses problemas todos aí, Payet está machucado, Tietchan também não está bem, Maurício Lemos ele continuou com a costela fraturada, né? E Estrela e o David, né? O DVD. E então o time titular do Vasco vai ser praticamente o mesmo que jogou contra o Ceará, tá?
guardar as proporções do meio para frente, porque a defesa vai ser a mesma, né? Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Meio campo, ali vai ser Hugo Moura titular. Coutinho também volta. A dúvida é quem vai fazer essa segunda volância. Se é o Jair ou se é o Paulinho. Se o Garré também vai entrar, ou se o Ryan vai ser colocado no lugar dele, ou o Alisson. A gente não sabe ainda, né? Então, provável escalação no meio para frente será Hugo Moura, provável, tá? Jair, Felipe Coutinho, Nuno Moreira do lado esquerdo e Ryan ou Garré pelo lado direito. Na frente, Pablo Verrete indiscutível, né? E aí, vão encarar o Flamengo com o Arrascaeta, encarar com o Bruno Henrique, encarar com o mesmo time de sempre do Flamengo aí. Tem o Pedro voltando, tem o Michael no banco. Enfim, o elenco do Flamengo, aquele elenco, né? Eu já falei, é o melhor da América Latina, sem sombra de dúvida. Então nós vamos para a expectativa de pelo menos você ter uma derrota com luta, com determinação, com garra, tá? Não são 11 supermans de um lado e 11 lixos do outro, tá? São jogadores bons contra jogadores no máximo medianos. Até o Verrete mesmo, que está fazendo gol tudo, é um jogador mediano, né? O mediano, né? Um com viés de alta. O mediano está com viés de alta, está jogando bem, né? Mas nada excepcional também. O elenco do Vasco não tem ninguém excepcional. Como o nosso técnico também é pior do que o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz mesmo conversa, né? O Khalil nada entende, entendeu? Ele não tem bagagem, cara. Não tem, sabe? E se perdemos de pouco, ele vai permanecer. Se perdemos de muito, talvez caia logo depois do jogo, ele cai. Se for uma goleada, cachapante, ele cai. Tá? Porque... Ou também não cai, porque essa diretoria e bumbum de bebê, essa diretoria do Vasco, bumbum de neném, você nunca sabe o que vai sair de dentro de ambos. É o que se demonstra nas atitudes dessa diretoria que assumiu, né? Então, a diretoria do Vasco é que nem bumbum de bebê. A gente nunca vai saber o que vai sair de dentro. Tá certo? O que nos resta é torcermos, né, pelo Vasco, como vascaínos que somos, e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso time e pelo menos eles corram. E se for uma derrota, que não seja cachapante e que seja, pelo menos, com espírito de luta, né, da equipe. Que é o mínimo que se exige num time de futebol. Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas no Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom sábado, ok? Não deu vir com pré-jogo, tá? Talvez venha com pós-jogo, para bater um papo aí, dependendo da situação. Fiquem todos com Deus. Uma boa partida, bom sábado de aleluia e um beijo no coração.